Você não está aqui por acaso. O simples fato de estar recebendo estas informações agora não é fruto do acaso. Pesquisas em mecânica quântica revelaram algo extraordinário. Partículas podem influenciar outras partículas instantaneamente, a qualquer distância, independentemente de tempo e espaço. Isso significa que cada momento da sua vida, incluindo este exato instante, não é apenas um ponto aleatório na linha do tempo. É uma convergência precisamente orquestrada de energia e informação que responde à sua consciência. Quando você compreende isso, percebe que não existe momento errado, mas sim o seu grau de prontidão para receber. Neste exato momento, algo extraordinário pode estar acontecendo na sua vida. Talvez você ainda não consiga enxergar, mas o universo tem organizado eventos, movendo peças e criando as condições perfeitas que o levarão exatamente aonde você precisa chegar. Já testemunhei esse processo milhares de vezes, tanto com pessoas que participam de nossos workshops e retiros avançados, quanto na minha própria trajetória. Vou contar a história de Sarah, que participou do nosso workshop avançado em Seattle. Durante 3 anos, ela via o número 1111 em toda parte. Relógios, recibos, números de telefone. Aquilo aparecia com tanta frequência que se tornou impossível ignorar. Então, certo dia, ela recebeu um telefonema exatamente às 11h11 da manhã sobre uma oportunidade de emprego para a qual jamais havia se candidatado. A vaga alinhava perfeitamente suas habilidades, sua paixão e a visão que ela mentalizava toda manhã em suas meditações. A empresa encontrou o perfil dela por uma série de conexões aleatórias. Mas, de acordo com as descobertas mais recentes da física quântica, nada é aleatório. Cientistas constataram que partículas separadas por grandes distâncias podem se influenciar de modo instantâneo, contrariando tudo o que se entende pela física clássica. Esse fenômeno, conhecido como emaranhamento quântico, sugere que tudo no nosso universo está interligado de formas que estamos apenas começando a entender. Quando você presta atenção a esses sinais e se torna consciente dos padrões, percebe que a questão não é sorte ou acaso, mas sim ressonância. Trata-se de sintonizar sua energia na frequência exata daquilo que você atrai para a sua vida. O universo não erra na sua pontualidade. Ele é preciso, intencional e, acima de tudo, está trabalhando a seu favor neste exato instante. A parte mais fascinante é a seguinte: cada pensamento seu emite um sinal para esse campo quântico. É como jogar uma pedra na água. As ondulações se espalham e afetam tudo ao redor. Pesquisas recentes em mecânica quântica mostram que a consciência, a sua atenção e o seu estado de presença alteram o comportamento das partículas nos níveis mais sutis. Pare para refletir. Seus pensamentos não são apenas conceitos vagos flutuando em sua cabeça. Eles são padrões de energia que interagem com o campo ao seu redor. Quando você acorda pensando nos seus problemas, revivendo o passado ou se preocupando com o futuro, está literalmente instruindo o campo quântico a lhe dar mais daquilo que já conhece. Você se mantém ligado ao você antigo, à vida antiga, aos mesmos padrões. E a maioria das pessoas não percebe que, aos 35 anos, cerca de 95% de quem elas são já se tornou um conjunto de comportamentos, reações emocionais, crenças e atitudes memorizadas, frutos do passado. É como viver no piloto automático, repetindo a mesma rotina indefinidamente. Mas aqui está a grande notícia. É possível mudar esse ciclo. Em termos simples, seu cérebro não distingue o que acontece no mundo externo daquilo que você imagina vividamente no seu mundo interno. É por isso que atletas olímpicos podem melhorar seu desempenho apenas por meio de ensaios mentais. Eles estão fisicamente remodelando o cérebro sem mover um músculo. O mesmo princípio vale para a sua vida.
Quando você escolhe conscientemente o que pensa e passa a criar estados emocionais de propósito, deixa de ser refém das programações passadas e envia ao campo quântico um novo sinal de "é assim que eu sou agora". E o campo responde a isso como uma lei científica, tão infalível quanto a gravidade. Tenho visto pessoas, em nossos eventos, transformarem completamente suas vidas com esses princípios. Houve um executivo que passou 20 anos preso num ciclo de estresse e ansiedade. Todo dia ele acordava, já se sentindo sobrecarregado. Porém, ao aprender a se desvencilhar do condicionamento antigo e reprogramar o cérebro com novos pensamentos e emoções antes mesmo de sair da cama, ele mudou radicalmente. Em 3 meses, oportunidades começaram a surgir de forma tão inesperada que seria impossível planejar aquilo intencionalmente. O segredo está em entender que seus pensamentos não ficam só na sua cabeça. Eles são sinais que se irradiam para o campo quântico, atraindo ou repelindo possibilidades conforme a frequência que emitem. Ao transformar seus pensamentos, você muda a assinatura eletromagnética que está emitindo ao universo. E o universo necessariamente combina essa nova frequência com as circunstâncias que vão refletir seu estado interior. Não é pessoal, é físico. Outra revelação importante é que seu próprio corpo foi projetado para trabalhar em sincronia perfeita. Coração, cérebro, sistema nervoso, tudo funciona como uma orquestra. E quando esses elementos estão sincronizados, é aí que a mágica da sincronicidade e do timing perfeito acontece. A ciência do HeartMath Institute mostra que o seu coração tem seu próprio cérebro, com cerca de 40.000 células neurais. Ele não apenas bombeia sangue, mas também envia sinais e processa informações, se comunicando diretamente com o cérebro da sua cabeça. Em estado de estresse ou medo, o ritmo cardíaco se torna caótico, como um sinal de rádio sem sintonia. Mas em estados de gratidão, amor ou apreciação, o coração entra em um padrão suave e coerente, como uma transmissão nítida que reverbera ao seu redor. Enquanto isso, no seu cérebro, quando tudo parece dar certo, as ondas cerebrais migram das agitadas ondas beta para as mais calmas ondas alfa. Nesse estado, você fica mais receptivo e percebe oportunidades que antes passariam despercebidas. É como sintonizar a estação de rádio exata para ouvir a música que você deseja. Um exemplo real. Trabalhei com uma professora em nosso workshop avançado que queria muito manifestar uma nova oportunidade. Por anos, nada funcionava. Ao medirmos as ondas do coração dela, percebemos um caos completo. Basicamente, ela estava emitindo uma transmissão caótica. Quando aprendeu a gerar coerência cardíaca com nossas técnicas, tudo começou a mudar rapidamente. Em poucas semanas, recebeu 3 ofertas de emprego, cada uma melhor que a outra. Aconteceu no momento perfeito, pois a biologia dela finalmente se ajustou àquilo que desejava criar. Seu corpo inteiro emite um campo eletromagnético que pode ser medido a vários metros de distância. E quando o coração e o cérebro entram em coerência, esse campo se torna mais potente e organizado, como passar de um sinal de Wi-Fi fraco para um de alta qualidade. Por isso, as oportunidades não surgem por acaso. Elas aparecem porque sua biologia está alinhada ao que você quer receber. Algumas pessoas parecem estar sempre no lugar certo na hora certa. O que acontece é que elas têm um organismo treinado para a receptividade, com coração e cérebro em harmonia, criando um sinal claro que atrai eventos sincronísticos como um ímã atrai partículas de ferro. Há ainda um detalhe que poucos conhecem. O cérebro tende a repetir as mesmas programações diariamente. Você acorda, escova os dentes com a mesma mão, segue a mesma rotina, sente as mesmas emoções e repete os mesmos pensamentos. Seu cérebro faz isso porque é seguro e familiar. Mas isso também te mantém preso ao passado. A ciência dos caminhos neurais, Neural Pathways,
explica que cada pensamento, emoção ou ação reforça conexões específicas entre os neurônios. Quanto mais você repete um padrão, mais forte ele fica. Como caminhar muitas vezes pelo mesmo trilho numa grama alta. E de forma surpreendente, nós nos viciamos nas nossas emoções. Se você se sente estressado, seu corpo libera hormônios do estresse. Se você se sente irritado, há outro coquetel químico que entra em cena. Nossos receptores celulares acabam ansiando por essas substâncias. É assim que a pessoa recria repetidamente os mesmos cenários, porque está inconscientemente em busca do suprimento químico ao qual se habituou. Conheci uma mulher que sempre se relacionava com parceiros emocionalmente indisponíveis. Ela queria mudar esse padrão, mas vivia repetindo a mesma situação. O motivo? Ela era viciada na montanha-russa emocional que esses relacionamentos proporcionavam. O cérebro dela estava condicionado a procurar circunstâncias que lhe rendessem aqueles mesmos químicos de anseio, drama e, inevitavelmente, decepção. Para romper com esse tipo de programação, o primeiro passo é ter consciência dos padrões. Observe seus pensamentos e emoções automáticas. Quando eles acontecem? O que os desencadeia? Essa simples atenção já começa a enfraquecer os caminhos neurais antigos. Depois, é preciso interromper o ciclo. No momento em que você percebe que está voltando ao velho padrão, pare e respire. Isso cria uma pausa no programa automático. Então, o passo mais importante é instalar um novo programa. É nesse ponto que acontece a verdadeira mudança. Todas as manhãs, antes de começar o seu dia, dedique alguns minutos para ensaiar mentalmente a pessoa que deseja ser. Sinta as emoções de já ter conquistado o que deseja. Crie imagens mentais tão vívidas que seu cérebro e seu corpo respondam como se aquilo já fosse realidade. Não se trata de pensamento positivo vazio, e sim de programação neuroquímica. Quando você une intenção clara a uma emoção elevada, começa a formar novos caminhos neurais, como traçar novas trilhas numa área verde. No início, esses caminhos são sutis, mas com repetição ficam mais fortes, enquanto os antigos vão se enfraquecendo. Nos nossos workshops, já vi gente que transformou a personalidade em questão de dias com esses princípios. Um homem que havia sofrido de ansiedade crônica por 30 anos aprendeu a criar novas vias neurais de calma e confiança. Em poucas semanas, a família mal o reconhecia. Não porque ele estivesse fingindo, mas porque havia reprogramado o próprio cérebro para se tornar uma pessoa diferente. É fundamental lembrar que sua programação passada não define o seu destino. Ela é apenas um conjunto de conexões neurais que podem ser modificadas. E, ao tomar consciência desse processo, você já começa a se libertar do passado. As descobertas mais interessantes da física quântica confirmam algo que tradições de sabedoria ancestral já sabiam há séculos. Tudo no universo está conectado por um campo invisível de informação. Quando você entende isso, passa a enxergar as sincronicidades não como meras coincidências, mas como pistas de como a realidade funciona em nível quântico. A ciência mostra que, quando duas partículas interagem, elas se emaranham. A partir daí, qualquer alteração em uma partícula afeta imediatamente a outra, não importa a distância. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. O mais surpreendente é que isso não ocorre apenas com partículas. Seus pensamentos, intenções e consciência também estão emaranhados com o mundo ao redor. Nos nossos encontros, testemunhamos inúmeros relatos de sincronicidades que contrariam completamente a probabilidade estatística. Uma artista, por exemplo, passou 3 meses visualizando uma oportunidade específica. Em uma única manhã, ela recebeu 3 ligações diferentes de pessoas que não via há anos, todas relacionadas exatamente àquilo que ela vinha mentalizando. A probabilidade matemática disso acontecer por acaso é tão pequena que beira o impossível.
Mas aqui entra um ponto crucial. Não basta apenas pensar positivo. O campo responde à qualidade da energia que você emite. Sua consciência funciona como um diapasão. Quando você vibra numa certa frequência por meio de pensamentos e emoções, faz com que outros diapasões, no campo, vibrem da mesma maneira. Chamamos isso de ressonância, um princípio fundamental da física. Além disso, seu cérebro processa cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. Mas você só fica consciente de cerca de 40 desses bits. Então, quando as sincronicidades acontecem, você está percebendo informações que sempre estiveram disponíveis, mas apenas agora sintonizou sua atenção para captá-las. Certa vez, um cientista cético, após praticar nossas técnicas, resolveu documentar meticulosamente cada evento em sua vida por 6 meses. Descobriu, para a própria surpresa, que o número de coincidências significativas aumentou mais de 300% sempre que ele mantinha um estado de coerência entre coração e cérebro. Não foi ilusão. Eram dados mensuráveis. Compreender as sincronicidades não implica acreditar em mágica, mas perceber que consciência e matéria não são duas coisas separadas. Elas são aspectos diferentes de um mesmo campo. Ao mudar seu estado interior, você literalmente altera a forma como esse campo organiza a realidade ao seu redor. Não é filosofia, é física. E é aqui que tudo se torna prático. Quando você se senta para meditar, não está apenas relaxando, está modificando suas ondas cerebrais para acessar níveis mais profundos de consciência. Seu cérebro sai da alta frequência beta, relacionada ao estresse e ao pensamento acelerado, e vai para a alfa, onde você se torna mais receptivo a novas possibilidades. Indo além, você pode alcançar o estado teta, no qual é possível reprogramar a mente subconsciente. Alguns participantes avançados chegam até mesmo ao estado delta, mantendo-se conscientes, relatando experiências profundas de conexão com o campo quântico. Em nossas meditações, há um padrão de respiração específico em que você inspira e expira, focando na região do coração, sentindo gratidão ou apreço. Não é apenas algo bonitinho. Isso cria coerência mensurável entre o ritmo do coração e o funcionamento do cérebro. Quando esses dois órgãos se alinham, o corpo produz substâncias químicas que elevam sua energia e expandem sua consciência. Uma de nossas alunas, mãe de 3 filhos, começou praticando apenas 20 minutos de meditação diária. Em poucas semanas, percebeu algo extraordinário. Não apenas passou a lidar com o caos diário com mais tranquilidade, como também oportunidades surgiram no momento ideal. A prática de ativar conscientemente cada centro de energia no corpo, do cóccix até o topo da cabeça, fez com que ela se tornasse mais sensível às informações que se manifestam no campo. A consistência é a chave. Não basta meditar uma vez e esperar que a vida mude por completo. É como ir à academia. Você precisa treinar o cérebro para sustentar esses estados de elevação. Comece focando na respiração. Depois adicione a coerência cardíaca e então, ative cada centro de energia em seu corpo, da base da coluna até o alto da cabeça. Com a prática regular, algo maravilhoso acontece. Seu sistema nervoso começa a se atualizar, operando em uma frequência mais elevada. As pessoas ao seu redor, talvez, notem que você parece diferente, mais magnético. É que, de fato, você passa a emitir uma assinatura eletromagnética distinta. Mas o ponto mais poderoso da meditação não é apenas o que acontece enquanto você está de olhos fechados, e sim o que você faz quando termina. Ao abrir os olhos e levar esse estado elevado para o seu dia a dia, você já não pensa e sente do mesmo jeito. Você literalmente começa a percorrer a vida como uma nova pessoa. E é aí que as sincronicidades se multiplicam. Existe um segredo que a maioria ignora.
O cérebro não diferencia uma experiência real de algo que você imagina intensamente. Isso é fundamental para criar uma nova realidade. Em vez de esperar que algo aconteça para só então sentir uma emoção positiva, você gera o sentimento primeiro. Chamo isso de programar memórias do futuro. Todos os dias, ao acordar, antes de olhar o celular ou mergulhar na rotina, dedique um tempo para ensaiar o seu futuro. Não se limite a pensar nele. Experimente-o nos mínimos detalhes. Como se sente, o que vê, ouve, cheira, toca. Seu corpo deve reagir como se aquilo estivesse acontecendo. Não é devaneio, é programação neurológica. Conheci um atleta que utilizou essa técnica para superar uma lesão que ameaçava sua carreira. Em vez de focar nas limitações, ele passava alguns minutos diários sentindo a performance perfeita. O cérebro dele registrava tudo com tal precisão que, durante essas sessões, seus músculos chegavam a contrair. 8 meses depois, não apenas se recuperou totalmente, como voltou a competir num nível ainda mais alto. A intensidade emocional é a chave. Quando se une uma intenção bem definida a uma emoção elevada, o sinal enviado ao campo quântico se fortalece muito. A maior parte das pessoas espera acontecer algo bom para então se sentir bem, mas esse é o modelo antigo. No modelo novo, você cria o sentimento antes do evento. Você vive como se o resultado desejado já tivesse acontecido. Isso não é fingimento. É treinar seu sistema nervoso para esperar um resultado inédito, em vez de repetir lembranças do passado. Sempre que você faz isso, abre novas trilhas neurais, programando o sistema nervoso autônomo para corresponder a uma possibilidade futura, não mais às suas antigas memórias. Ao repetir diariamente, seu corpo passa a acreditar que esse evento futuro é real. E o melhor de tudo, quando você levanta da meditação, permanece nesse estado. Passa a falar, andar e tomar decisões como a pessoa que está se tornando. Não é atuar, mas sim viver em um novo nível de consciência. É aí que o campo quântico começa a organizar eventos, pessoas e circunstâncias para combinar com sua nova assinatura energética. O momento presente é onde todas as possibilidades existem. Agora, neste instante, todas as realidades potenciais estão disponíveis no que os físicos chamam de campo quântico de infinitas possibilidades. Muitas pessoas perdem a força do agora porque vivem presas a lembranças do passado ou ansiosas em relação ao futuro. Mas o presente é o lugar onde você tem o poder real de gerar transformação. Quando você aprende a acessar o campo unificado, estando plenamente presente, o tempo se torna mais flexível do que imagina. E não é teoria. Vemos isso acontecer em nossos workshops. Uma mulher estava tentando resolver um problema complexo em seu negócio havia meses. Em um momento de presença absoluta, quando ela soltou toda a análise mental e entrou num estado de consciência pura, a solução apareceu instantaneamente. O que levaria semanas ou meses de raciocínio linear colapsou em um momento de clareza. O campo quântico não segue as mesmas regras lineares de tempo e espaço. Nele, tudo acontece simultaneamente. O seu futuro não é um ponto distante no horizonte. É uma possibilidade que existe agora, à espera de ser escolhida pela sua consciência. Ao entrar nesse estado de presença, você transcende o tempo linear e acessa o que chamo de agora eterno, onde todas as possibilidades coexistem. Pense nisso como se a sua consciência fosse uma antena de TV que pode sintonizar vários canais de realidade. A maioria das pessoas mantém a antena fixa na programação passada. Porém, ao habitar o momento presente, você pode escolher qualquer possibilidade. Este conceito encontra suporte nas pesquisas mais atuais da mecânica quântica sobre a natureza do tempo e da consciência. O segredo é manter esse estado de presença mesmo no dia a dia, sem precisar ficar horas em meditação.
é trazer aquela qualidade de consciência para cada ação cotidiana. Desse modo, você percebe como a realidade se organiza ao redor do seu estado de ser, como o tempo passa a fluir de outra forma e as sincronicidades se intensificam, aparecendo pessoas e oportunidades na hora certa. Quando você opera em níveis de consciência mais elevados, o universo te envia sinais o tempo todo. É como um diálogo constante com a própria vida. Mas é preciso aprender a decodificar essa linguagem universal de padrões de energia. Esses sinais surgem em supostas coincidências, números recorrentes, palavras que chamam sua atenção repetidamente, pessoas que aparecem na sua vida na hora exata. Nada disso é aleatório. São pistas de que você está em harmonia com o que deseja criar. Lembro-me de uma musicista que começou a notar borboletas por toda parte depois que passou a praticar esses princípios. Não apenas borboletas reais, mas também imagens, conversas e até músicas que falavam delas. Ela poderia ter ignorado, mas encarou isso como confirmação de que estava em plena fase de transformação, à semelhança da metamorfose de uma borboleta. O essencial é confiar na sua intuição, que não é um poder místico, mas sim seu sistema nervoso, captando informações além do que sua mente consciente pode processar. O universo sempre responde a quem você está sendo, não apenas ao que faz. Quando você está alinhado ao padrão daquilo que deseja, quando pensamentos, emoções e ações estão em coerência, o feedback fica cristalino, as portas se abrem, as pessoas certas aparecem e os recursos fluem. Isso é sincronicidade divina em ação, baseada não no seu calendário, mas na sua frequência energética em sintonia com a realidade que você almeja. Tudo de que falamos até aqui já está agindo em sua vida neste exato momento. Seus pensamentos emitem sinais, seu coração transmite energia e sua consciência interage com o campo quântico. A única questão é: você quer continuar fazendo isso no piloto automático? Ou prefere assumir o comando desse processo? Não há necessidade de esperar pelo momento ideal para começar. Você não precisa de mais informações, mais tempo ou mais preparação. Agora, neste instante, você pode dar início a tudo. Comece com sua meditação matinal. Gere coerência entre coração e cérebro. Programe seu corpo para sentir as emoções do futuro desejado antes mesmo de sair da cama. E lembre-se de como é importante se libertar do condicionamento do passado. Seus velhos padrões não passam de caminhos neurais já estabelecidos, prontos para ser substituídos por novos. Cada vez que você escolhe um pensamento diferente, sente uma emoção diferente ou toma uma ação diferente, está construindo redes neurais inéditas. O campo de infinitas possibilidades responde ao que você é agora, não ao que você foi ontem e nem ao que será amanhã, mas ao seu estado presente de ser. Uma vez que você realmente compreende isso, o timing torna-se perfeito, porque você se alinha ao fluxo universal da criação. Deixe que esse seja o momento em que você para de esperar e começa a criar. Afinal, essa informação não chegou até você por acaso, e sim exatamente na hora certa. O instante em que você está pronto para se tornar mais do que já foi até hoje. O universo não está acontecendo contra você. Ele está respondendo a você. Então, envie um novo sinal para que ele responda de maneira diferente. Respire fundo. Permita-se sentir essa realidade de forma intensa e viva cada dia, com a emoção de quem já alcançou o que mais deseja. Esse é o caminho para que suas maiores possibilidades se revelem.